Vamos conversar um pouquinho agora sobre capacitor, tá? Então nós vamos, conforme eu havia dito no vídeo anterior, vamos conversar um pouquinho sobre capacitor. O que é capacitor? Capacitor, gente, é um dispositivo de circuito. É um dispositivozinho usado em circuitos eletrônicos, em circuitos elétricos e tudo mais. Qual é a função de um capacitor? A função de um capacitor é armazenar energia elétrica. Ele armazena energia elétrica para que, a hora que você precisar, ele descarrega toda essa energia, te dando possibilidade de realizar um trabalho. Então, por exemplo, assim, citando agora a grosso modo, mais para frente nós mostramos direitinho como funciona, tá? Mas só a princípio. O capacitor, por exemplo, é o responsável pelo flash da máquina fotográfica. Tá? Ele muitas vezes ele auxilia a partida de motores. Às vezes você tem motor muito grande que ligando na rede elétrica ela não fornece energia suficiente para ele entrar em movimento, mas sim para ele continuar o movimento. Então uma maneira de fazê-lo partir é ligar um capacitor. O capacitor joga toda a energia nele, a energia que já tinha armazenado, joga no motor, o motor parte e depois a própria rede elétrica faz com que ele continue trabalhando. Então a função básica de um capacitor é armazenar energia elétrica. Perfeito? Bem, depois nós conversamos sobre isso. Agora, o que me interessa, na verdade, é entender o que é um capacitor e como ele funciona. Basicamente, todo capacitor ele é formado por dois condutores paralelos com um isolante entre eles. Perfeito? Então, por exemplo, vamos ver no caso de um capacitor plano, tá? O que cai no seu vestibular, ok? O que é um capacitor plano? Um capacitor plano é um capacitor formado por duas plaquinhas planas. Então você imagina uma plaquinha condutora aqui, uma outra plaquinha condutora aqui e as duas plaquinhas próximas uma à outra, ok? E entre elas um isolante, onde esse isolante pode ser inclusive o ar, tá ok? Mas podemos colocar outros também isolantes mais fortes e tudo mais. Então eu estou tentando esquematizar aqui para vocês exatamente isso. Estou colocando aqui, veja bem, são duas plaquinhas condutoras paralelas, tá? Com uma certa distância D entre elas, e aqui no meio delas eu teria ali um isolante, onde esse isolante pode ser o vácuo, como eu falei para vocês, ou o próprio ar e tudo mais, tá certo? Então ele depende. Dependendo das características do meu capacitor, do que eu quero com ele, eu vou ter um isolante mais forte ou mais fraco. Então vai depender disso, tá? Muito bem. Todo capacitor, gente, ele possui a sua grandeza física chamada capacitância, assim como qualquer corpo. A diferença é que acontece exatamente o seguinte: vamos pegar esse capacitor e vamos ligar, por exemplo, num gerador, numa pilha, por exemplo, só para a gente ver o que acontece, tá? Então vamos lá. Olha aqui, eu vou ligar, digamos, vou fazer isso aqui. Aqui, estou ligando aqui, ó, tá? Aqui em um gerador. Muito bem, tá aqui o meu gerador, ok? Muito bom, então tá lá. Bom, como todo gerador, ele tem o polo positivo e o polo negativo. Está aqui o polo positivo e está aqui o polo negativo. O que nós sabemos? Bem, se eu tenho o gerador ligado no meu capacitor, isto aqui é o meu capacitor, ó, isso aqui normalmente fica dentro de um invólucro, onde eu tenho dois fios saindo, que são esses dois fios aqui. Perfeito? Muito bem. Então, o que acontece na brincadeira? Esse meu gerador, ele está fornecendo uma determinada tensão U. Olha lá, está fornecendo uma certa tensão U. Tá? Como a gente já sabe, a gente já conhece isso, né? Ok, vai sair uma corrente elétrica aí. Lembra que nós trabalhamos sempre para estudo o sentido convencional. O sentido convencional é o sentido contrário do movimento dos elétrons, não é isso? Então é como se eu tivesse carga positiva andando. A gente sabe que não é, quem anda são os elétrons, mas é como se positivo andasse. Então eu posso fazer a análise normalmente considerando as cargas positivas, como se elas estivessem andando, e o resultado que eu obtenho é o mesmo, não tem problema nenhum. Então vamos lá, para a gente não perder a ideia de usar sempre o convencional, aquele que vai cair no seu vestibular, vamos continuar com ele. Então olha só, gente, o gerador vai mandar aqui uma corrente elétrica. Então, vem uma corrente elétrica saindo aqui do gerador, aqui, tá? Olha lá. Essa corrente elétrica, ela vem aqui e vem aqui.
lembre-se que a corrente elétrica são cargas elétricas em movimento, né? São cargas elétricas que estão aí se movimentando, né? Essas cargas elétricas, obviamente, veja, eu estou considerando o sentido convencional, tá? Elas não conseguem passar por aqui. Por quê? Porque tem um vão ali. Aqui tem um isolante, inclusive, que não deixa as cargas passarem. Então, o que vai acontecer? Essa plaquinha, que inicialmente ela estava neutra, ela vai começar a se eletrizar, porque ela vai receber carga. No nosso caso, como estamos trabalhando com sentido convencional, ela vai receber, na verdade, e ela vai ficando aqui positiva, ó. Essa plaquinha aqui, ela vai ficando eletrizada positivamente. Olha só. Tá? Olha lá. Cheio de cargas positivas. Olha que beleza. Olha lá. Então essa placa aqui, ela recebe uma carga positiva. Maravilha? Tá ali. Só que do mesmo jeito, o que vai acontecer? Essas cargas positivas que vão chegando aqui, essas cargas que chegam nessa placa, vão repelir cargas dessa outra placa aqui. Ô peixe, essa placa não está neutra? Tá, ela está neutra, mas ela tem carga elétrica, né? Então essas cargas vão ser repelidas. E mais, como esse polo negativo vai atrair positivo da placa. Então, o que eu terei aqui? Eu terei cargas, a partir do momento que essa placa começa a ser carregada, esta aqui, cargas dessa placa vão saindo, ó. Cargas dessa placa vão saindo e vão fazendo isto aqui. Olha só. E observe, gente, que, obviamente, para cada carga que chega aqui, uma sai daqui. Então eu tenho normalmente como se fosse uma corrente elétrica inicial, olha só, tá? Como se fosse uma corrente elétrica inicial saindo, passando por aqui, né? Agora, vamos pensar numa coisa, se essa placa, ela perde cargas elétricas positivas, né? Porque a positiva daqui repeliu o positivo daqui que vem para cá, então ela está perdendo cargas elétricas positivas. Perfeito? Se ela perde carga elétrica positiva, ela fica negativa. Então, essa plaquinha aqui, ela vai automaticamente ficando negativa. Ó. Olha lá. Ela vai ficando negativa. Aqui. Tá? Olha só. Aqui, ó. Então, essa plaquinha, ela vai adquirir uma carga elétrica negativa. Então eu fico com duas placas eletrizadas, uma positiva e uma negativa. Ok? É óbvio, né, gente, que se entre essas duas placas, uma é positiva, ela adquire um potencial positivo. Então, essa placa agora aqui, obviamente, ela vai adquirir um potencial positivo. E essa placa aqui, ela vai adquirir um potencial negativo, porque ela vai ter carga negativa. Então vai existir entre as duas placas uma diferença de potencial, ou seja, uma tensão elétrica. Então eu terei aqui no meu capacitor uma tensão elétrica, que nesse caso, tá? Nesse caso, o meu capacitor está ligado direto no gerador, a tensão dele é a própria tensão do gerador. Então ele vai ter entre as suas placas uma tensão elétrica que é exatamente igual à tensão elétrica do gerador nessas circunstâncias aí. Então eu digo que o meu capacitor, isso aqui é o meu capacitor, tá? Ele vai estar armazenando carga elétrica e conforme ele vai armazenando carga elétrica, o potencial dessa placa vai aumentando, o ponto vai ficando cada vez mais positivo e dessa cada vez mais negativo, né? Muito bem, com isso ela vai adquirindo uma tensão. Aí alguém vai me perguntar assim, Peixinho, essa corrente elétrica que nós vamos tendo aí, ela vai ser infinita? Ela vai estar sempre acontecendo? Tá? Não vai mudar? Não, muda. Sim, por quê? Porque conforme essa placa vai enchendo de carga, vamos dizer assim, tá? Vai cada vez diminuindo mais o espaço para chegarem mais cargas. Já tem um limite, tá? Então, isso aí vai aumentando a tensão, até que vai chegar um momento que a tensão iguala-se com a do gerador. Na hora que igualar com o gerador, para de passar corrente. Nesse momento, eu não terei mais esta corrente aqui. A corrente aqui, olha, vai extinguir-se. Pronto, ó. Olha lá. Eu passo a não ter mais corrente.
Então, pelo meu capacitor, gente, só vai passar corrente até o momento dele adquirir entre as suas placas um potencial igual, uma tensão igual à tensão do gerador. A partir do momento que a tensão entre as suas placas ficar igual à do gerador, pronto, para de passar corrente. E nesse momento eu tenho o meu capacitor com carga elétrica armazenada e, logicamente, armazenando carga elétrica, ele vai estar armazenando energia elétrica. Tá? Essa que é a ideia. Beleza, então agora eu posso perfeitamente aqui tirar esse gerador aqui, desligar o meu capacitor do gerador, ó. Olha lá. Desligar o meu capacitor do gerador, que ele está normalmente carregado. Eu digo que o meu capacitor está carregado. Ou seja, eu posso pegar meu capacitor, levar para onde eu quiser, que ele tem energia elétrica armazenada nele. Se eu ligar um outro fio, se eu colocar o meu dedo aqui, eu vou tomar um choque. Por quê? Porque aí as cargas elétricas vão passar através do meu dedo, as positivas vão sair e ficar para a negativa, e logicamente eu vou ter uma corrente elétrica ali e vou tomar um choque. Essa que é a ideia. Ok? Legal. Capacitância do capacitor. Bom, capacitância do capacitor. Capacitância do capacitor, tá? Capacitância do capacitor de uma maneira geral, para qualquer tipo de capacitor, tá? Eu estudei com vocês aqui, no caso do capacitor plano, quer dizer, o capacitor de placas planas, porém, essa fórmula de capacitância, ela vale para qualquer circunstância. A capacitância de um capacitor, ela é dada por... Bom, então vamos lá, gente. Primeiro, a quantidade de carga que esse capacitor recebeu. Qual é a carga que ele recebeu? Cuidado, tá? Observe que a mesma quantidade de carga positiva é a quantidade de carga negativa. Só que o que efetivamente ele recebeu do gerador foi essa carga positiva. A outra veio por consequência, veio por indução, né? Então, eu pego sempre o valor da carga positiva, olha lá, da carga positiva, tá? E divido pela tensão entre as placas. Observe que a capacitância de um corpo é a carga dividida pelo potencial do corpo. Mas aqui, na verdade, são dois corpos, ó, que formam um só, tá? Então, eu divido pela tensão. Tensão entre os dois corpos. Sempre potencial maior menos o menor, a carga sempre é positiva, então a capacitância vai dar sempre um valor positivo. Ok? Então, eis aqui, minha gente, tá? Uma formulinha para capacitância do meu capacitor. Olha só, isso aqui é a capacitância de um capacitor, tá? Mais especificamente. Beleza? Então, a princípio, nós vamos parar por aí e vamos guardar só o seguinte, tá? Todo capacitor, ele armazena energia elétrica dessa maneira, ok? E ele tem, logicamente, uma capacitância dada exatamente por essa formulinha aqui. Maravilha? Um detalhe, uma pergunta que muitas vezes acontece. Alguém pode falar o seguinte: ô Peixe, na verdade não são elétrons que andam, porque o condutor aqui é sólido, cara. Sim, se eu fizer a análise com os elétrons, eu chego na mesma conclusão. Veja bem, se eu imaginar elétrons saindo daqui e vindo para cá, esses elétrons iriam parar nessa placa e repelir elétrons dessa, que ao mesmo tempo seriam atraídos para o lado positivo do meu gerador. Então, aqui ficaria negativo, repelindo elétrons que viriam para cá normalmente. Então, isso aqui ficaria com a carga do jeito que está mostrado ali, bonitinho do mesmo jeito, então não tem problema. Se eu analisar o sentido real, dá tudo na mesma, bonitinho, porém, na nossa prova cai sempre o sentido convencional. Ok, gente? Eis aqui o que é o nosso capacitor, tá certo? E como que nós vamos trabalhar com ele. É claro que daqui a pouquinho, no próximo vídeo, nós vamos ver sobre a energia armazenada e tudo mais. Eu só queria lembrar aqui um pequeno detalhe que pode acontecer, que é o caso do gráfico de um capacitor, tá? Então, gráfico da capacitância de um capacitor. Olha só.
Como eu já houvera dito a vocês, quando nós vamos construir um gráfico, eu tenho que perceber o seguinte primeiro. Eu vou construir o gráfico do quê? Da capacitância, tá? Esse valor aqui não é um valor constante para aquele capacitor? Sim, cada capacitor tem a sua capacitância, que ela é constante. Lembra do vídeo anterior? Ele é sempre constante. Observe que quando a carga das placas era zero, quando não tinha carga, tá? Também não tinha tensão. Aumentou a carga, aumentou a tensão. Diminuiu a carga, diminuiu a tensão, tá certo? Então isso aqui é sempre um valor constante. Então, quem é que muda aqui? Quem é que pode mudar? A carga e a tensão. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um gráfico da carga em função da tensão, tá? Então, vamos lá, carga em função da tensão. Aqui. Ora, se nós pegarmos aqui bonitinho, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar a minha tensão e passar para lá. Então eu vou ter carga igual a capacitância, que é um valor constante, vezes a tensão. Observe, gente, isso aqui é um valor constante. Portanto, isso aqui é uma função do primeiro grau, ó. A carga é diretamente proporcional à tensão. Isto aqui nos dá como gráfico uma reta. Então, na realidade, o gráfico que nós vamos ter aqui é simplesmente uma reta. É mais ou menos isso aqui. Olha só. Tá? Uma reta crescente, já que a capacitância ela é sempre um valor positivo, sempre positivo, isso aqui é uma reta crescente. Então, eis aqui o gráfico do nosso capacitor, que representa o nosso capacitor. Tá ok? Se ele nos dá aqui um determinado valor para a carga elétrica, então, por exemplo, ele vem aqui e nos dá aqui um determinado valor para a carga elétrica, tá? Eu consigo saber para essa carga, então olha só, aqui, se ele me dá um valor aqui para a carga, se eu vier aqui na minha curva, eu consigo saber para essa carga quanto que eu terei de tensão entre os terminais do meu capacitor. Ó. Olha só, tá? É só olhar aqui no gráfico, né? E você terá o valor da tensão em função da quantidade de carga no capacitor. Vamos chamar isso aqui, por exemplo, de carga Q1. Aqui eu teria uma tensão U1. Tá? Um outro detalhe que a gente não pode também esquecer, pelo menos nesse princípio de estudo, né? Porque depois nós vamos melhorar mais o nosso estudo para isso aqui, vamos aumentar um pouquinho mais as informações. Eu tenho que entender o seguinte, observe que a capacitância ela é constante, então esse capacitor tem uma capacitância constante, porém, conforme, no princípio a carga era zero, conforme ela vai recebendo carga, a tensão vai aumentando, vai aumentando, até o limite máximo que é o do gerador. Eu não consigo ter nele armazenado uma tensão maior do que a tensão do gerador. Por quê? Porque o gerador é o que ele está mandando. Então o máximo é o que ele manda. Tá? Então quando eu adquiri aquela tensão, parou. Pronto. Eu já não tenho, já tenho meu capacitor totalmente carregado naquela circunstância. Tá bem, moçada? Então é isso que eu queria a princípio nessa introdução de estudo sobre capacitores. Não esqueçam, tá? Para que serve o capacitor? Para armazenar energia elétrica através do armazenamento de cargas elétricas. Ele armazena cargas elétricas e automaticamente vai estar armazenando energia elétrica. Belezinha? Tá bom? No próximo vídeo nós vamos ver como determinar a energia armazenada por um capacitor. Tá? Como que nós podemos calcular essa energia armazenada e as situações úteis através disso. Tá bom, gente? Então, um abração. Até mais, fiquem com Deus, valeu!